Tudo bem, gente? Chegando com o nosso review Janinese de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho de estética, vai falar um pouquinho de beleza. Você sabe o que é carboxterapia ou terapia carbox? Pois é. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto, que é uma das curiosidades que muita gente tem, às vezes, de fazer esse procedimento e fica em dúvida. E eu conversei há um tempo atrás, gente, há um bom tempo atrás, com a doutora Suzana Raposo, e ela explicou tintim por tintim pra gente, e é isso que a gente vai rever nesse vídeo de hoje. Então aproveite aí, já compartilhe com os amigos que são extremamente vaidosos, com a família, com todo mundo. Se não tiver inscrito, se inscreva e bora conferir? Gente, a gente sempre fala em tratamentos estéticos, o que pode fazer, o que não pode fazer. Nada melhor do que a gente ir buscar informação realmente aonde ela vai sair com toda a clareza. Hoje eu vou conversar com a doutora Suzana Raposo e nós vamos conversar e entender um pouquinho mais sobre carboxterapia, que é um dos tratamentos que tem feito bastante sucesso, né? Não só a nível de Mato Grosso, mas a nível de Brasil e outros países também. E aí pintam algumas dúvidas, né? Esse procedimento, quem pode fazer, como pode ser feito, todo mundo pode fazer. Sabe essas dúvidas que a gente fica? Tudo bem, doutora? Olá, tudo bem? Doutora, o que é carboxterapia? A carbox é uma terapia com gás carbônico. A carboxterapia ela já é relatada desde o século XI, com águas termais, com lamas termais. Na verdade, esses tratamentos em spas, em areias, em lamas, eles são baseados também na carboxiterapia. Uma forma diferente, que daí é o gás carbônico encontrado na natureza. E a gente encontra a carboxterapia feita com gás carbônico industrial, vamos dizer assim, obtido por reações químicas, né? Mas a carboxi já é relatada desde o século XI, onde as pessoas faziam aqueles banhos de imersão em águas termais ou em lamas termais para cicatrização, para rejuvenescimento, para melhora da pele. Percebiam melhora na pele depois da imersão nessas águas, nessas lamas termais. Quer dizer, não é um procedimento que a gente fala, é uma novidade, acabou de chegar, acabou de surgir, mas é um procedimento que as pessoas têm buscado muito, doutora. A ideia do gás carbônico como tratamento já é antiga. Obviamente, no século XI não se sabia, percebiam-se os benefícios, mas não se sabia o que era. Agora, o tratamento com a carboxiterapia é relativamente novo. Assim, existiam muitas publicações italianas, muitos estudos italianos. No Brasil, até alguns anos atrás, não. Até a carboxiterapia que demorou um pouco mais do que em países da Europa para ter autorização da vigilância e tudo. Então, existiam muitos estudos italianos mostrando o benefício da carboxiterapia, mas não existiam muitos estudos brasileiros. E de alguns anos para cá, mostrou-se os benefícios do gás carbônico. O gás carbônico industrial para tratamento em consultório, que é relativamente novo, se a gente for contar que é um tratamento que data desde o século XI. E qual que é o efeito que ele provoca no nosso organismo para se ter esses resultados? Na verdade, são basicamente dois efeitos. Isso eu estou dizendo da carboxiterapia propriamente dita com o aparelho. Um efeito é o efeito direto, porque o profissional ele insufla um gás no seu tecido. E no insuflar, por exemplo, para a celulite a gente sabe que tem aquelas traves fibrosas que repuxam a pele, que acabam tendo aquele aspecto de casca de laranja. Então, ele tendo um efeito físico mesmo, o gás entra ali na pele e alisa aquele tecido, ele libera aquelas trabéculas fibrosas. Então, por isso que tem a primeira coisa, mecanicamente, melhora o aspecto de casca de laranja. E o segundo efeito é baseado numa coisa que se chama efeito Bohr, que é a hemoglobina. Hemoglobina é o pigmento do sangue que carrega o oxigênio. Né? O que o nosso organismo faz? A gente respira o oxigênio e libera gás carbônico. Né? Então, o gás carbônico é eliminado pelo organismo. Esse efeito Bohr é assim, a hemoglobina ela é mais ávida pelo CO2, que é o gás carbônico, do que pelo oxigênio.
Então, se você joga oxigênio, você joga gás carbônico ali, a hemoglobina larga o oxigênio e vai pegar aquele gás carbônico. Então, que é o efeito Bohr. Então, o que ela faz? Ela acaba jogando mais oxigênio no tecido para ir lá pegar aquele gás carbônico que o profissional jogou ali. E em jogando o oxigênio, aí a gente tem os benefícios do aumento da oxigenação, né? Que daí diminui a quantidade de radicais livres, melhora o colágeno, perfunde melhor aquele tecido. Então, você está aumentando a oxigenação do tecido naquele lugar. Daí a gente tem os benefícios da carboxiterapia. Então, basicamente, a gente tem os benefícios dela por esses dois mecanismos. Pelo mecanismo mecânico mesmo, no caso de celulite, né, de lipodistrofia genoide, que a gente chama, e os benefícios da oxigenação, que também melhora a celulite, mas aí dos outros benefícios que a gente tem com a carboxi, que é usada para cicatrização de feridas, para olheira, para rejuvenescimento, para melhora de colágeno. Então, ela tem N indicações. Tem várias indicações, muitas indicações, inclusive indicações médicas. Mas, geralmente, assim, o que é importante a gente frisar, nunca como um substitutivo de alguma terapia, sempre como um coadjuvante. Né? Então, ela melhorando a oxigenação, ela funciona como um coadjuvante, um auxiliar potente em muitos tratamentos. Doutora, me corrija se eu estiver errada, mas, por exemplo, já que ela estimula, então, o colágeno, por exemplo, quem vai fazer uma cirurgia plástica, digamos, não, ou a gente sabe que para celulite, como você falou, para gordurinha localizada, mas para quem vai fazer uma cirurgia plástica, é interessante, então, teria indicação de eu fazer esse procedimento antecipado para um melhor resultado posterior a essa cirurgia? Alguns estudos têm começado a comprovar isso. Assim, não se conseguiu comprovar. Os meus pacientes, às vezes, eu indico sim fazer, porque eu, em virtude desse raciocínio, a gente já imagina que vai ser melhor, o tecido vai ficar melhor até para o cirurgião operar. Então, assim, tem uma indicação sim. O corpo como um todo, face, pescoço, colo, abdômen, o corpo como um todo pode fazer o uso da carbox ou tem alguma região específica que fala, não, aqui não dá? Pode ser feito. O que acontece é que em alguns lugares ela responde menos do que em outros lugares. Assim como de indivíduo para indivíduo. Tem indivíduo que vai responder mais, tem indivíduo que vai responder menos. Tem alguns cuidados que se tem que ter com pacientes que são gestantes, não é bom usar, pacientes cardíacos, a gente tem que ter algum cuidado. É importante, assim, a carbox ela é usada até para insuficiência venosa, aquelas úlceras na perna por dificuldade ali de circulação, ela ajuda. Mas o paciente que tem insuficiência cardíaca tem que ter um cuidado maior, não é indicado. Eu gosto de perguntar, porque às vezes fala assim, então eu vou fazer, vai ser a salvação dos meus problemas, eu vou resolver tudo. Não necessariamente, se não tiver indicação, não vai resolver. Não vai resolver se não tiver indicação. É sempre importante passar por uma avaliação por um profissional, né, habilitado a avaliar e sempre saber que uma terapia é coadjuvante, né? Não é específica, não é única, não deve ser terapia única, né? A carboxiterapia. Tem um número de sessões específica? Não, durante um ano eu posso fazer tantas ou é livre? Pode-se fazer, a quantidade de gás que é insuflado, isso a gente falando, né? Porque como a terapia com gás carbônico, então, ela é desde as águas termais até a carbox, a injeção. Então, a gente falando genericamente, depende o tempo, por exemplo, numa imersão em água termal, depende do tipo de problema e o tempo que você vai ficar. Obviamente, é muito mais difícil o gás carbônico entrar na sua célula, você imerso na água, do que hoje em dia que a gente dispõe do recurso do aparelho insuflando. Então, a quantidade de gás que é insuflado, o tempo de insuflação, tudo isso depende do problema específico. Então, existem, né, cada caso é um caso. Para cada caso, existe uma quantidade de sessões e uma quantidade de gás insuflado e de tempo de sessão. E os resultados, dá para se precisar ou se aproximar, não 4 sessões, 2 sessões, 50 sessões, para eu perceber? Geralmente, em torno acima da 5ª sessão, que a gente começa a ver resultados mais benéficos. Então, assim, geralmente, para cicatrização de ferida é bem interessante. Para celulite, né, para lipodistrofia genoide, que chama, bem interessante.
Parece que para a gordura localizada ela não tem tanto efeito quanto para a celulite, na queima de gordura. Agora, alguns pacientes percebem muito benefício com queima de gordura, mas isso é menos generalizado. Assim, de modo geral, para a celulite, para a flacidez, ela tem resultados muito bons, exatamente por causa daquela troca que eu expliquei, que acaba estimulando o colágeno ali no local. Você falou que para a olheira, né, para os tratamentos faciais, é bastante interessante também. Só que para se aplicar, para se fazer esse procedimento, o profissional tem que passar primeiro por essa avaliação, que você já falou, e o profissional que vai fazer isso tem que passar por um treinamento bastante sério. Né? Não, o profissional a fazer, ele tem que ser habilitado, tem que fazer cursos e passar por treinamento. Não é qualquer, né? Até porque é uma terapia séria que vai injetar um gás e com agulhas, que é uma das restrições, né? É um pouco doloroso, é injeção de agulha, mas geralmente o benefício, assim, os resultados são tão bons que a pessoa acaba persistindo ali no tratamento. Mas tem que ser um profissional altamente qualificado e treinado para poder fazer. Gente, como todos os tratamentos que a gente sempre está falando, né, a gente tem que fazer o peso, né, do benefício estético, mas também o benefício saúde. E pelo que eu percebi, a carboxiterapia ela me dá exatamente isso. Né? Ela cuida da minha saúde como um todo também. No resultado. No resultado, só que ele é um tratamento localizado, né? Você escolhe as regiões a serem tratadas. Então, você vai tratando por regiões. Em termos de saúde global, sim, mas a gente imagina que é um tratamento que vai tratando determinados no organismo. Se eu for tratar a celulite da coxa ou do bumbum, é aí que vai ser resolvido. É ali que você vai ter o benefício. Doutora, adorei o bate-papo. Para a gente fechar, a indicação, tanto para os homens quanto para as mulheres, não tem restrição, a não ser aquelas que você já comentou? Tanto para homens quanto para mulheres. Observando que resultados em pessoas diferentes costumam ser diferentes, como qualquer tratamento. Né? E que ele é sempre um coadjuvante em outros, principalmente em relação à doença. No caso de celulite e flacidez, ele pode sim ser específico para aquele lugar como um único tratamento ali. Obrigada. Obrigada a vocês.